Veja por que muitos cristãos não conseguem sentir a presença de Deus em suas vidas. Tem algo que talvez você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Você ora, mas sente que não tem ninguém ouvindo. Você tenta se aproximar de Deus, mas parece que existe um vazio no meio do caminho. E o mais difícil não é o problema que você está vivendo. É essa sensação de que Deus não está ali com você. Isso começa a gerar uma dúvida silenciosa. Será que Deus se afastou de mim? Ou será que sou eu que não consigo mais sentir Ele e você continua tentando? Mesmo sem sentir nada, continua orando, mesmo sem resposta. Continua acreditando, mas com o coração cansado. Só que existe algo que quase ninguém explica. O problema pode não ser a ausência de Deus, pode ser algo muito mais profundo e invisível. Algo que está acontecendo dentro de você, sem que você perceba. Algo que não afasta Deus, mas muda completamente a forma como você o percebe. E se hoje você entendesse isso, talvez tudo começasse a fazer sentido de novo. Existe um tipo de silêncio que machuca de um jeito diferente. Não é o silêncio de uma conversa que terminou, nem o silêncio de um ambiente vazio. É um silêncio interno, profundo, que parece crescer justamente quando você mais precisa de Deus. Você continua vivendo, continua lidando com seus problemas, continua tentando manter tudo de pé, mas por dentro algo mudou. Antes, você sentia que Deus estava ali. Havia uma paz, uma direção, uma sensação de companhia. Agora, parece que tudo ficou distante. E isso confunde, porque a dor da situação você até entende. Problemas fazem parte da vida. Momentos difíceis vêm e vão. Mas o que você não consegue entender é porque, justamente agora, quando você mais precisa de Deus, Ele parece em silêncio. E esse silêncio começa a mexer com coisas profundas dentro de você. Você começa a revisar sua própria vida. Pergunta se fez algo errado, se deixou de fazer algo, se perdeu algo que antes tinha, se Deus está tentando te ensinar alguma coisa ou, pior ainda, se Ele simplesmente se afastou. E quanto mais você tenta encontrar respostas, mais parece que nada vem. A oração começa a ficar diferente. Antes era um lugar de refúgio. Agora parece um esforço. As palavras saem, mas não encontram eco. Você fala, mas não sente. Você busca, mas não percebe. E então surge um pensamento que assusta. E se Deus não estiver aqui? E se eu estiver sozinho nisso? Esse tipo de pensamento não vem de uma vez. Ele vai se formando aos poucos, silenciosamente, como esse próprio vazio que você sente. E quando você percebe, já está carregando uma sensação estranha de abandono, mesmo sem querer admitir isso. Só que existe algo que você precisa entender com muita clareza. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não significa que Ele foi embora. Não significa que Ele desistiu de você. Não significa que você perdeu o acesso à presença dele. Significa que a forma como você está tentando perceber Deus não está funcionando nesse momento. Porque Deus não se limita a uma única forma de se manifestar. Ele não responde sempre do mesmo jeito. Ele não fala sempre no mesmo tom. E muitas vezes, quando tudo fica silencioso, não é porque ele parou de falar. É porque ele mudou a forma de se revelar. Mas aqui está o ponto mais profundo. Quando você não entende isso, o silêncio deixa de ser um convite e se transforma em medo. Você começa a fugir desse lugar. Tenta preencher esse vazio com distrações, com mais atividades, com tentativas de sentir algo de novo. Mas nada resolve completamente, porque a raiz não foi tocada. Esse silêncio que você sente não veio para te afastar. Ele veio para te desacelerar. Veio para quebrar a ideia de que você precisa sentir algo o tempo todo para que Deus esteja presente.
Veio para te ensinar a permanecer, mesmo quando não há sensação nenhuma. E isso é desconfortável, porque você perde o controle. Você não consegue mais depender da emoção, da experiência, daquilo que antes te dava segurança. Agora, tudo parece mais profundo, mais seco, mais incerto, mas também mais real. Porque é nesse lugar que Deus começa a trabalhar em um nível que não depende do que você sente, mas de quem Ele é. O problema é que, antes de entender isso, você interpreta esse momento da forma errada. Você acha que está distante, quando na verdade está sendo levado para mais perto. Você acha que perdeu algo, quando na verdade está sendo convidado a viver algo mais profundo. Você acha que Deus se calou, quando na verdade Ele está te ensinando a perceber além do barulho. E enquanto você não entende isso, o silêncio continua assustando. Mas quando você começa a perceber, tudo muda. Porque você entende que Deus não foi embora. Ele só te trouxe para um lugar onde sentir não é mais o centro, onde confiar começa a nascer. Existe algo que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como você se relaciona com Deus. Não foi de uma vez, não aconteceu em um único dia. Foi aos poucos, cada decepção, cada oração que parecia não ter resposta, cada momento em que você esperou algo de Deus. E não aconteceu como você imaginava. Sem perceber, algo dentro de você começou a se ajustar. No começo, era só um cuidado, uma forma de não se frustrar tanto. Depois, virou um mecanismo. Você continuou buscando Deus, continuou orando, continuou acreditando. Mas no fundo, uma parte de você começou a se fechar. Não totalmente, só o suficiente para não se machucar de novo. E é aí que tudo muda. Porque essa proteção que parecia necessária começa a criar uma distância invisível. Você ainda fala com Deus, mas não se entrega completamente. Você ainda busca, mas com uma certa reserva. Você ainda acredita, mas sem se permitir depender de verdade. É como se sua alma tivesse aprendido a dizer: eu vou até certo ponto, mas não vou me expor totalmente. E isso não é falta de fé. É cansaço, é o resultado de experiências que você ainda não conseguiu processar completamente. É o reflexo de expectativas que não foram atendidas. É a tentativa silenciosa de manter o controle para não se decepcionar outra vez. Mas existe um problema nisso. Deus não invade espaços protegidos. Ele respeita, ele espera, ele se aproxima, mas não força. E quando sua alma cria barreiras, mesmo sem perceber, você começa a sentir menos a presença dele. Não porque ele se afastou, mas porque você já não está tão aberto quanto antes. E o mais difícil é que isso acontece de forma sutil. Você não percebe que mudou. Você não percebe que está mais fechado. Você só sente que algo está diferente, que aquela conexão de antes não é mais a mesma, e então você tenta fazer mais oração, mais esforço, mais disciplina, mas não resolve, porque o problema não está na quantidade do que você faz, está na profundidade do quanto você se permite sentir, confiar e se expor diante de Deus. Existe uma diferença entre buscar Deus e se entregar a Ele. Buscar pode ser controlado. Entrega não. Entrega envolve risco. Envolve dizer, mesmo sem garantias: eu estou aqui, de verdade. Mesmo sem entender, eu ainda confio. Mesmo com medo, eu não vou me fechar. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Não mais esforço, mas mais verdade. Não mais tentativa de acertar, mas coragem de se abrir, porque Deus não se conecta com versões protegidas de você. Ele se revela no lugar onde você para de se defender, no lugar onde você deixa de tentar controlar o resultado, no lugar onde você permite que Ele entre, não só nas partes fortes, mas nas partes frágeis também. E enquanto essa proteção continua ativa, a presença dele continua ali, mas você não consegue sentir.
Não porque ele não está, mas porque, sem perceber, você aprendeu a se fechar, até mesmo para Deus. Existe um tipo de distância que não começa quando você se afasta de Deus. Começa quando você começa a fingir que não se afastou. Por fora, tudo parece normal. Você continua orando, continua indo à igreja, continua falando sobre Deus, continua mantendo a aparência de alguém que está bem espiritualmente. Ninguém ao seu redor percebe nada de diferente, mas por dentro, algo não encaixa. Aquela conexão que antes era natural, agora parece forçada. Aquelas palavras que antes vinham com vida, agora parecem repetidas. Aquela presença que antes você sentia com facilidade, agora parece distante. E mesmo assim, você continua. Continua porque não sabe exatamente quando isso começou. Continua porque acha que isso é só uma fase. Continua porque, no fundo, existe um medo de admitir que algo mudou. Então, você se adapta. Aprende a manter a rotina sem questionar. Aprende a repetir palavras sem sentir. Aprende a sustentar uma fé que, por dentro, já não está tão viva quanto antes. E isso vai se tornando um hábito silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. Porque quanto mais você finge que está tudo bem, menos você se permite encarar o que realmente está acontecendo. E não é porque você quer enganar alguém, é porque de alguma forma você está tentando se proteger. Proteger sua própria imagem, proteger sua fé de desmoronar, proteger a esperança de que, se você continuar, talvez tudo volte a ser como antes. Mas existe uma consequência nisso. Você começa a viver uma fé sem presença, uma fé que funciona por fora, mas não se conecta por dentro. Isso cansa. Cansa porque exige esforço constante. Cansa porque você precisa sustentar algo que já não flui naturalmente. Cansa porque, no fundo, você sabe que Deus não quer apenas sua rotina. Ele quer você inteiro. E é exatamente aí que surge um bloqueio. Porque Deus não se conecta com aquilo que você finge ser. Ele se revela naquilo que você tem coragem de admitir. Enquanto você mantém a aparência de que está tudo bem, você impede que Deus toque exatamente naquilo que não está. E isso cria uma distância que não é visível, mas é sentida. Você começa a se sentir desconectado, mesmo fazendo tudo certo. Começa a se sentir vazio, mesmo estando presente em todos os lugares certos. Começa a se perguntar por que nada muda, mesmo continuando. Mas a resposta não está no que você está fazendo. Está no que você está escondendo, até de si mesmo. Porque existe uma diferença profunda entre continuar na fé e se abrir dentro dela. Continuar pode ser automático. Se abrir exige verdade. Exige parar por um momento e admitir, mesmo que em silêncio, Deus, não está tudo bem aqui dentro. Eu estou tentando, mas não estou sentindo. Eu não quero fingir mais. E é nesse lugar que algo começa a mudar. Não quando você tenta corrigir tudo, mas quando você para de esconder, porque Deus não se afasta da sua fraqueza, Ele se aproxima dela. Mas enquanto você continua sustentando uma versão forte, você não permite que Ele alcance a parte que realmente precisa dele. E talvez o que está faltando não seja mais fé, seja mais honestidade, porque o dia em que você parar de fingir, pode ser exatamente o dia em que você começa a sentir novamente. Existe uma expectativa silenciosa que molda a forma como você tenta perceber Deus. Você aprendeu de alguma forma que sentir Deus precisa ser algo forte, algo que mexe com suas emoções, algo que arrepia o corpo, que traz lágrimas, que muda completamente o ambiente. E quando isso não acontece, você começa a achar que Deus não está ali. Você entra em oração esperando sentir algo. Você busca um momento com Deus, esperando uma resposta emocional clara. Você mede a presença dele pela intensidade do que você experimenta. E quando nada disso vem, surge a frustração.
Porque na sua mente, presença de Deus deveria ser algo perceptível, quase inconfundível, algo que não deixa dúvidas. Mas a verdade é que essa expectativa, sem perceber, começa a distorcer tudo. Porque Deus não se limita à intensidade. Ele não depende de uma experiência forte para estar presente. Ele não precisa de uma emoção elevada para agir. Ele não se manifesta apenas em momentos extraordinários. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Porque passam a ignorar as formas simples, silenciosas e constantes através das quais Deus se revela todos os dias. Você começa a desvalorizar o que é sutil. Ignora aquela pequena paz que vem sem explicação. Desconsidera aquela direção tranquila que surge no meio do caos. Não percebe aquele momento de calma no meio de um dia difícil. Porque no fundo, você está esperando algo maior. Algo que confirme, sem dúvidas, que Deus está ali. Mas enquanto você espera o extraordinário, você deixa de perceber o essencial. E isso cria um vazio. Não porque Deus não está se manifestando, mas porque você está condicionado a reconhecer apenas um tipo de manifestação. Só que existe algo muito mais profundo nisso. Quando você depende de intensidade para sentir Deus, sua fé se torna instável, porque haverá dias em que você vai sentir muito e outros em que você não vai sentir nada. E nesses dias de silêncio emocional, você começa a questionar tudo, sua fé, sua conexão, sua própria espiritualidade. Mas Deus nunca prometeu ser sentido o tempo todo. Ele prometeu estar presente. E presença não é sempre acompanhada de emoção. Presença muitas vezes é silenciosa, é constante, é firme, mesmo quando você não percebe. É como alguém que está ao seu lado em silêncio, sem fazer barulho, mas sem sair. O problema é que você foi condicionado a buscar sinais, quando Deus quer que você aprenda a confiar. Confiar mesmo sem sentir, permanecer mesmo sem emoção, continuar mesmo sem confirmação imediata. E isso não significa que sua fé está fraca, significa que ela está sendo aprofundada. Porque existe um nível de relacionamento com Deus que não depende do que você sente, mas do que você sabe. Você sabe que Ele está, mesmo quando não sente, mesmo quando não percebe, mesmo quando tudo parece comum. E é nesse lugar que algo começa a mudar dentro de você. Você para de correr atrás de experiências e começa a perceber a presença. Para de buscar intensidade e começa a valorizar constância. Para de duvidar nos dias silenciosos e começa a permanecer. E aos poucos, você entende. Deus nunca deixou de estar presente. Você só estava esperando Ele se manifestar de um jeito específico e deixou de perceber todas as outras formas. Existe um lugar onde Deus fala com mais clareza, mas quase ninguém consegue permanecer ali por muito tempo. Não porque Deus não esteja presente, mas porque a mente não para. Você tenta orar, mas os pensamentos não desaceleram. Lembra de coisas que precisa resolver. Revive situações que já aconteceram. Imagina cenários que nem existem ainda. E quando percebe, aquele momento que deveria ser de encontro, virou mais um espaço de agitação. Você está ali, mas não está presente. Seu corpo está parado, mas sua mente está correndo. Sua boca até fala com Deus, mas sua atenção está dividida em vários lugares ao mesmo tempo. E isso gera uma sensação estranha. Você tenta se conectar, mas parece que não consegue atravessar essa camada de barulho interno, como se existisse algo entre você e Deus, não físico, mas real. E existe. Não é falta de fé. Não é ausência de Deus, é excesso de ruído, porque Deus não compete com a sua mente acelerada. Ele não aumenta o volume para ser ouvido, ele não invade seus pensamentos com força. Ele fala, mas em um nível que exige presença. E presença exige silêncio, mas não um silêncio externo, um silêncio interno.
E esse é o ponto que muitos ignoram. Você pode estar em um ambiente completamente quieto e ainda assim estar completamente desconectado por dentro. Porque o verdadeiro barulho não está ao seu redor, está dentro de você. São preocupações acumuladas, são decisões que você ainda não resolveu, são emoções que você não processou, são medos que você tenta ignorar. Tudo isso continua ativo, mesmo quando você para buscar Deus. E sem perceber, você leva toda essa agitação para dentro do momento que deveria ser de descanso. E então surge a frustração. Você pensa que não consegue sentir Deus. Mas, na verdade, você não consegue desacelerar o suficiente para perceber. Porque a presença de Deus não entra no ritmo da sua ansiedade. Ela se manifesta no lugar onde você para, onde você respira, onde você solta, onde você deixa de tentar controlar tudo por alguns instantes. Mas isso não é fácil, porque desacelerar significa encarar o que está dentro. Significa parar de fugir dos próprios pensamentos. Significa permitir que aquilo que você evitou comece a aparecer. E é exatamente por isso que muitos evitam esse silêncio. Preferem continuar ocupados, preferem manter a mente ativa, preferem preencher cada espaço com alguma distração, porque no fundo, parar parece desconfortável demais. Mas também é nesse lugar que Deus começa a agir de forma mais profunda, não no meio da pressa, não no meio da confusão, mas no espaço que você cria quando decide parar. E talvez o que está faltando não seja mais esforço espiritual, talvez seja coragem de desacelerar, coragem de ficar em silêncio, coragem de não fazer nada por alguns momentos, coragem de simplesmente estar, porque é nesse lugar que sua alma começa a escutar novamente. Não porque Deus começou a falar mais alto, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, você ficou quieto o suficiente para perceber. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. Você continua fazendo tudo o que sempre fez. Ora, lê a Bíblia, participa, tenta manter sua vida espiritual ativa. Por fora, nada mudou, mas por dentro, tudo está mais pesado. Aquilo que antes era leve agora exige esforço. Aquilo que antes fluía agora parece mecânico. Aquilo que antes te aproximava agora parece não te levar a lugar nenhum. E aos poucos você começa a se acostumar com isso. Você transforma o relacionamento com Deus em rotina. Não porque quer, mas porque é o único jeito de continuar. Você ora porque sabe que precisa. Lê porque faz parte. Continua porque parar parece pior. Mas algo essencial se perdeu no meio do caminho: a presença. Porque quando o cansaço espiritual se instala, você continua fazendo, mas deixa de se envolver. Você cumpre, mas não se conecta. Você mantém, mas não sente. Você insiste, mas sem profundidade. E isso não acontece por falta de fé. Acontece porque você está cansado. Cansado de tentar sentir algo e não sentir. Cansado de buscar respostas que não chegam como você espera. Cansado de continuar acreditando mesmo quando tudo parece silencioso. E esse cansaço vai se acumulando. Só que, em vez de parar e reconhecer isso, você segue. Transforma sua fé em hábito automático. Reduz sua entrega a tarefas repetidas. E começa a viver um relacionamento com Deus que já não envolve seu coração. Mas existe algo importante que você precisa entender. Deus não se conecta com a sua repetição. Ele se conecta com sua presença. E presença não tem a ver com quantas vezes você faz algo, mas com o quanto você está ali quando faz. O problema é que o cansaço tira isso de você. Ele rouba sua atenção, rouba sua sensibilidade, rouba sua capacidade de se envolver de verdade. E sem perceber, você entra em um ciclo, você não sente, então tenta fazer mais, faz mais, mas está cansado.
então sente menos ainda, e isso reforça a sensação de distância. Mas talvez a solução não seja continuar nesse ritmo. Talvez seja parar. Não parar de Deus, mas parar com esse modo automático de se relacionar com Ele. Parar de tentar sustentar algo no esforço. Parar de fingir que ainda tem energia quando não tem. Parar de tratar sua espiritualidade como uma obrigação. E começar a voltar ao básico, um momento simples, uma oração sem pressa, uma conversa honesta, mesmo que curta. Deus, eu estou cansado, eu não estou conseguindo sentir, mas eu ainda estou aqui. Isso muda tudo, porque Deus não espera performance, Ele responde à verdade. E muitas vezes é no momento em que você admite seu cansaço, que Ele começa a restaurar o que a rotina esvaziou. Porque não é sobre fazer mais, é sobre voltar a estar. E quando você volta a estar de verdade, a presença deixa de ser algo distante e começa, aos poucos, a ser percebida novamente. Existe uma dor que você quase não fala sobre. Não é o problema que você está vivendo, não é a dificuldade externa, é a frustração de buscar Deus e não sentir nada. Você continua tentando, continua orando, continua esperando que em algum momento algo mude, mas o que você encontra é silêncio. E isso começa a gerar um conflito interno difícil de explicar, porque ao mesmo tempo que você quer continuar acreditando, uma parte de você começa a se cansar. Você vê outras pessoas falando sobre experiências com Deus, sobre sentir a presença, ouvir a voz, perceber direção. E no fundo, surge uma pergunta que incomoda. Por que isso não acontece comigo? Você tenta ignorar, tenta pensar que é só uma fase, tenta se convencer de que tudo está bem, mas a frustração continua ali, silenciosa, crescendo aos poucos. E o mais difícil é que ela vem acompanhada de culpa. Você começa a pensar que talvez o problema seja você, que talvez sua fé não seja suficiente, que talvez exista algo errado dentro de você que está impedindo essa conexão. E isso pesa, porque você não quer duvidar de Deus, mas também não consegue ignorar o que está sentindo. Então você entra em um lugar delicado, continua buscando, mas com o coração dividido, continua tentando, mas já sem a mesma expectativa, continua presente, mas emocionalmente distante. E sem perceber, essa frustração começa a criar um bloqueio ainda maior, porque no fundo você começa a se proteger da decepção. Você ora, mas já esperando não sentir nada. Você busca, mas sem se permitir esperar muito. Você se aproxima, mas com uma certa resistência, e isso vai esfriando tudo, não de forma brusca, mas gradual, até que chega um ponto em que você já não espera mais nada. E isso é perigoso, não porque Deus deixou de agir, mas porque você deixou de se abrir. Só que existe algo que você precisa entender com muita clareza. Essa frustração não significa que você está longe de Deus. Significa que você está tentando se relacionar com Ele a partir de uma expectativa que precisa ser ajustada. Porque sentir não é o único sinal de que Deus está presente. E muitas vezes essa ausência de sensação não é rejeição, é um convite. Um convite para sair da dependência emocional e entrar em um nível mais profundo de relacionamento. Um lugar onde você continua, mesmo sem sentir, onde você permanece, mesmo sem resposta imediata, onde você escolhe confiar, mesmo sem confirmação. E isso não é fácil, porque exige maturidade, exige constância, exige abrir mão da necessidade de prova. Mas também é nesse lugar que algo novo começa a nascer. Uma fé que não depende do que você sente, uma confiança que não oscila com suas emoções, uma relação que não se quebra no silêncio. E aos poucos, aquela frustração começa a perder força. Porque você entende que não sentir não significa que Deus não está, significa que Ele está te levando além.
além da emoção, além da expectativa, além do que você sempre considerou como presença. E quando isso começa a fazer sentido, algo dentro de você se acalma. Não porque tudo mudou de repente, mas porque você parou de lutar contra o silêncio e começou a permanecer dentro dele. Existe um detalhe quase invisível que muda completamente a forma como você vive sua fé. Você não percebe, mas tenta manter o controle. Controle do que sente, controle do que espera, controle de como Deus deveria agir. Você ora, mas já imagina a resposta. Você pede, mas define o caminho. Você busca, mas espera que Deus se manifeste do jeito que faz sentido para você. E quando isso não acontece, algo trava dentro. Porque no fundo, você não quer apenas confiar. Você quer entender antes, quer ter segurança antes, quer saber onde isso vai dar antes de se entregar completamente. E isso parece natural, mas cria uma barreira silenciosa. Porque Deus não se revela no controle. Ele se revela na entrega. Enquanto você tenta manter tudo sob domínio, sua relação com Deus fica limitada ao que você consegue prever. E Deus não cabe nisso. Ele não segue o seu roteiro. Não responde sempre da forma que você espera. Não se manifesta dentro das suas certezas. E isso gera desconforto, porque entrega envolve abrir mão. Abrir mão de entender tudo, abrir mão de ter respostas imediatas, abrir mão de controlar o resultado. E sem perceber, você resiste. Você continua buscando Deus, mas sem soltar completamente. Continua orando, mas tentando conduzir. Continua acreditando, mas com reservas. E isso impede algo profundo, porque enquanto existe controle, não existe espaço total. E Deus não força esse espaço. Ele espera você soltar. Soltar a necessidade de sentir algo específico. Soltar a expectativa de respostas rápidas, soltar a ideia de que você precisa entender para confiar. E isso é difícil, porque significa entrar em um lugar onde você não tem garantias, um lugar onde você diz: Deus, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu confio. Eu não estou sentindo nada agora, mas eu continuo aqui. Eu não entendo o que está acontecendo. Mas eu escolho não controlar, e é exatamente nesse momento que algo muda. Não fora, mas dentro. Porque quando você solta, você cria espaço. E nesse espaço, Deus começa a se revelar de uma forma diferente. Não através do que você esperava, mas através de uma paz que não depende de explicação. De uma firmeza que não depende de confirmação. De uma presença que não precisa ser intensa para ser real. Você começa a perceber que Deus não estava distante. Você que estava tentando conduzir um relacionamento que só funciona na rendição. E aos poucos o peso diminui, porque você não precisa mais sustentar tudo. Não precisa mais entender tudo. Não precisa mais sentir algo específico para acreditar que Deus está ali. Você só precisa permanecer e confiar. E quando a entrega começa, a presença deixa de ser algo que você tenta alcançar e passa a ser algo que você começa a perceber. Existe um medo que você quase nunca admite, mas que influencia tudo. Não é o medo do problema, não é o medo do futuro, é o medo de buscar Deus e não receber resposta. Esse medo não aparece de forma clara. Ele se forma aos poucos, baseado em experiências que você viveu. Momentos em que você orou com expectativa e nada aconteceu como você esperava. Situações em que você acreditou que Deus iria agir de uma forma e foi diferente. Períodos em que você esperou direção e tudo permaneceu em silêncio. Sem perceber, algo dentro de você começou a aprender. Aprendeu que esperar demais pode machucar. Aprendeu que se entregar totalmente pode trazer frustração. Aprendeu que talvez seja melhor não criar tantas expectativas. E isso começa a moldar sua forma de se relacionar com Deus.
Você continua orando, mas com menos expectativa. Continua buscando, mas sem se permitir esperar muito. Continua presente, mas emocionalmente mais distante. É como se uma parte de você dissesse: eu vou até aqui, mas não vou me expor completamente de novo. E isso parece proteção, mas, na verdade, é um bloqueio. Porque esse medo cria uma distância silenciosa. Você não se afasta de Deus de forma consciente, mas também não se aproxima com liberdade. Fica no meio, e nesse lugar a conexão enfraquece. Não porque Deus não responde, mas porque você já não está totalmente aberto para ouvir. Porque esperar envolve risco. Risco de não acontecer como você imagina. Risco de não vir no tempo que você quer. Risco de ter que lidar com o silêncio de novo. E para evitar isso, você reduz a profundidade da sua busca. Só que existe algo que você precisa perceber. Deus não responde sempre da forma que você espera, mas Ele nunca deixa de responder. O problema é que, quando o medo está presente, você começa a filtrar tudo. Se não vier do jeito que você imaginou, você considera como ausência. Se não for imediato, você interpreta como silêncio. Se não for claro, você acha que não aconteceu. E isso distorce sua percepção. Você passa a não reconhecer as respostas que Deus já está dando. Respostas que vêm de formas diferentes, mais sutis, mais profundas, menos controláveis. E ao mesmo tempo, esse medo te impede de se abrir completamente, porque no fundo, você está tentando evitar uma nova decepção. Mas existe um ponto de virada. Você precisa decidir se vai continuar se protegendo ou se vai voltar a confiar. Mesmo sem garantias, mesmo sem respostas imediatas, mesmo sem sentir segurança total. Confiar não porque tudo está claro, mas porque Deus continua sendo quem Ele é. E quando você começa a soltar esse medo, algo muda. Você volta a se abrir, volta a esperar, volta a buscar sem reservas. E nesse lugar, sua percepção começa a mudar, porque você para de procurar respostas perfeitas e começa a perceber a presença real e entende que Deus nunca deixou de responder. Você que por medo parou de ouvir. Chega um momento em que você simplesmente se cansa de tentar, não de Deus, mas do esforço constante de querer sentir algo, entender tudo, fazer dar certo. Você percebe que quanto mais tenta forçar uma conexão, mais distante parece ficar. Quanto mais busca uma experiência específica, mais vazio se sente. E então, quase sem perceber, algo dentro de você desacelera. Não é desistência, é um tipo diferente de postura. Você para de correr atrás de sensações, para de medir sua fé pelo que sente, para de tentar controlar como Deus deveria se manifestar. E pela primeira vez em muito tempo, você apenas fica, sem pressão, sem expectativa exagerada, sem a necessidade de que algo extraordinário aconteça. Só presente, e é nesse ponto que algo começa a mudar. Porque enquanto você estava tentando demais, sua atenção estava presa ao resultado. Agora, sem essa pressão, você começa a perceber o que sempre esteve ali. Uma paz leve, quase imperceptível. Um senso de calma que não depende da situação. Uma presença que não invade, mas permanece. Nada intenso, nada dramático, mas real. Você começa a entender que Deus nunca exigiu que você sentisse algo forte para provar que Ele está presente. Ele só precisava que você estivesse disponível de verdade, sem filtros, sem esforço forçado, sem tentar transformar o momento em algo que ele não precisa ser. E isso muda tudo. Porque você percebe que a presença de Deus não é algo que você conquista, é algo que você reconhece. Ela já estava ali, mesmo nos dias em que você não sentia. Já estava presente, mesmo nos momentos de silêncio. Já estava sustentando você, mesmo quando você achava que estava sozinho. Mas sua tentativa constante de alcançar algo maior te impedia de perceber o que já era suficiente.
E agora, nesse lugar mais simples, mais quieto, mais verdadeiro, tudo começa a fazer sentido. Você respira diferente, você ora diferente, você permanece diferente. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo se alinhou dentro de você. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais sentir algo específico, não precisa mais correr atrás de uma experiência, você só precisa estar. E, nesse estar, Deus se torna perceptível, de forma simples, constante, profunda. E você entende que talvez nunca tenha sido sobre tentar mais, sempre foi sobre parar e perceber. Existe um momento em que tudo se encaixa de um jeito silencioso, mas profundo. Nada ao seu redor mudou drasticamente. Os problemas não desapareceram de uma vez. A vida continua com desafios, incertezas, dias bons e dias difíceis. Mas dentro de você, algo é diferente. Você já não sente aquela mesma ansiedade para provar que Deus está presente. Já não depende de uma emoção forte para acreditar que Ele está ali. Já não se desespera quando tudo parece silencioso, porque agora você percebe que Ele nunca saiu, nunca se afastou nos dias em que você não sentia, nunca te deixou sozinho nos momentos em que tudo parecia vazio. Nunca ignorou suas orações, mesmo quando não vieram respostas do jeito que você esperava. Ele estava ali, no silêncio, na pausa, naquilo que você não entendia. E essa percepção muda a forma como você vive tudo. Você começa a caminhar com mais calma, a confiar sem precisar controlar, a permanecer mesmo quando não sente nada extraordinário. Porque sua fé já não depende mais de sensação. Ela se sustenta em algo mais profundo, na certeza de que Deus é constante, na confiança de que Ele age, mesmo quando você não percebe, na paz de saber que você não precisa mais correr atrás da presença, porque nunca esteve longe dela. E isso traz descanso, um descanso que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Você para de lutar para sentir e começa a viver sabendo que Ele cuida, sabendo que Ele guia, sabendo que Ele permanece. E aos poucos, aquela sensação de vazio perde força. Porque agora existe algo mais forte ocupando esse espaço. Uma confiança silenciosa, uma fé firme, uma paz que não depende das circunstâncias. E você entende, de forma simples e profunda, algo que muda tudo. Você nunca esteve sozinho, só precisava aprender a perceber. Um Deus que nunca deixou de estar presente.